aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, depois dos discípulos, dois discípulos de Jesus haviam ido a um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde. Já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do tempo da Páscoa, nós somos convidados a mais de perto conhecer o mistério ao qual fomos chamados. A ressurreição do Senhor, este mistério que vai além da nossa capacidade de compreensão, nós somos chamados a compreendê-lo de um modo muito diferente daquele que a razão nos costuma dar. Compreender com a nossa existência, deixarmos-nos convencer pelo único que pode nos convencer. É o Espírito do Senhor que nos convence dessa realidade que se torna uma experiência naqueles que respondem ao chamado que o Senhor lhes fez. Nós, como igreja, vamos compreender com nossas vidas, com a nossa maneira de ser. Ao responder, nós experimentamos também. Ao amar, ao invés de odiar, ao perdoar,
ao invés de guardar rancor, ao solidarizarmos com os outros, ao sentir compaixão, ao invés de nos fecharmos nos nossos egoísmos, ao mesmo tempo em que respondemos ao Senhor, nós compreendemos a sua presença ressuscitada em nós. Só faz a experiência do Cristo ressuscitado aquele que se deixa interpelar por Ele, aquele que escuta a palavra, que se coloca diante dela. No caminho, Jesus pergunta sobre o que eles discutiam. Sobre o que nós temos discutido neste nosso caminho, nessa nossa jornada? Nós que somos irmãos, irmãs, que temos opiniões tão diversas uns dos outros, nós que discordamos uns dos outros, nós que acertamos algumas vezes, que erramos outras, nós todos juntos neste caminho somos silenciados pela pergunta do Senhor, que se interessa pelo que se passa dentro de nós, no meio de nós. O que é que vocês estão conversando? Nós ouvimos os discípulos falar com desgosto sobre o que aconteceu com Jesus. Eles que se afastaram da comunidade que estava em Jerusalém e foram para Emaús, eles não conseguem olhar para a cruz e ver Deus agindo na entrega daquele homem que tudo deu, que tudo partilhou por amor. Quando nós nos afastamos uns dos outros, da nossa comunidade, nós perdemos de vista a verdade. Pedro, na primeira leitura, proclama a mesma realidade, mas ele crê na ressurreição. Ele faz com os apóstolos, com os discípulos, a experiência do Cristo ressuscitado que se dá na partilha da vida, na comunhão fraterna, na solidariedade uns para com os outros. Nós ouvimos nas últimas semanas. No último domingo ouvimos como os discípulos tinham tudo em comum, como ninguém passava necessidade entre eles. É aquele Pedro que proclama o Cristo ressuscitado, que também é o crucificado. A salvação vem até nós por meio do amor, do Cristo que se entrega. E essa entrega, quando também é a nossa resposta, ela faz todo sentido. E aí ela se torna proclamação querigmática. A boa notícia, o Evangelho, ele sai pela nossa boca, pelas nossas ações, pelos nossos olhos, pelos nossos poros. Diferente daqueles que se afastaram da comunidade, que iam discutindo pelo caminho o mesmo que Pedro proclamou alegremente nos Atos, mas eles não foram capazes de ver naquela vida partida na cruz, uma vida também partilhada. Somente aqueles que dão ouvidos à palavra, que silenciam a própria vontade, a própria opinião, que aguardam que o Senhor lhes diga, deixam-se iluminar pela palavra que só tem uma resposta, palavra que nos chama a amar sempre, a perdoar sempre, a sermos caridosos sempre, transigentes uns com os outros, compreendendo-nos, tendo paciência, desejando o bem, desejando a salvação, até mesmo dos inimigos. Poupemo-nos de interpretações rasas da realidade que nos cerca. Que o Senhor nos ajude a distinguir aquilo que nos une daquilo que nos divide. Eles ouviram a palavra. Jesus é o cumprimento das Escrituras. Ele explica a eles aquilo que aconteceu desde Moisés e dos profetas. Em Cristo tudo faz sentido. Ele é a palavra entre nós. Aqueles homens iluminados pelo Senhor, no cair daquela tarde, suplicam: fica conosco, pois já é tarde, porque a noite chega. Não haveria noite se aquele homem entrasse. E ele entrou. A luz que iluminou o coração daqueles homens entrou, tomou o pão, partiu, abençoou, deu a eles. Ele desapareceu da vista deles, não mais o viram.
mas deixou seus corações em chamas. Cristo tornou-se a experiência mais profunda daqueles homens. Eles experimentaram a comunhão verdadeira, aquela que nos une, que nos faz um só coração. Se o que estamos vivendo nos divide, nos afasta uns dos outros, com muita probabilidade estamos no caminho errado. Se é o Senhor que nos guia, nós somos chamados a nos amar, a nos perdoar, a reforçar os laços que nos unem. Não temos tempo a perder com coisas supérfluas. O amor é exigente, ele impulsiona, ele não perde tempo. Imediatamente os dois se levantam e voltam para Jerusalém, voltam para a comunidade. Lá eles escutam que o Senhor apareceu e ressuscitou de fato. Lá eles confirmam esta verdade, como reconheceram o Senhor Jesus ao partir o pão. Que nós, neste tempo de incertezas, neste tempo onde há tantas trevas, deixemos que o Senhor entre, ilumine com sua palavra nossos corações. Quem ouve a palavra do Senhor só tem um caminho, é o da comunhão. E apressadamente, queridos irmãos e irmãs, retornemos a esta comunhão e façamos de tudo para que ela de fato aconteça entre nós. Hoje o Senhor se apresenta a nós. Agora, depois de ouvir sua palavra, nós vamos à mesa. Para que Ele possa entrar, tomar o pão, dar graças e partilha entre nós, é preciso que nós peçamos a Ele. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite se aproxima.